prezados alunos, meu muito boa noite, estamos aí de volta. Peço perdão a vocês pelo retardo na gravação dessa terceira parte do nosso vídeo. Vocês sabem da dificuldade que estou passando. Essa semana foi uma semana bastante complicada para mim, estive algumas vezes no hospital. Mas vamos seguir em frente para terminarmos esse bloco, ok? Estou muito satisfeito pelos feedbacks, agradeço a vocês. Vou tentar fazer aulas nesses módulos menores para que vocês tenham tempo de assistir, processar e fazer as perguntas, questionar mesmo, Estamos aqui para isso. E chegarmos aí a um ponto comum. Venho respondendo os e-mails a tempo, exceto por ontem, desde o meio-dia até hoje, eu não tive essa oportunidade. Farei isso na sequência. Tenho ali ainda uns 18 e-mails para responder e responderei na sequência, combinado? Não se preocupem, certo? Com datas, com prazos. Não estou aqui para atrapalhar a vida acadêmica de ninguém. O que a gente quer é criar uma consciência, um pensamento crítico sobre esses assuntos que nós abordamos. Gosto de frisar que se pegarmos aí grosso da população brasileira, nós vamos notar que falta escola, gente? Falta educação. E temos percebido o preço que custa não termos essa vontade de estudar, esse currículo, aí um melhor currículo do geral, Do geral da população. O número de analfabetos funcionais é enorme, Eu venho percebendo, queridos, que pessoas com nível superior, eu posso qualificá-las como analfabetos. Não sei como terminaram seus cursos. Lamentavelmente, analfabetos funcionais, ok? Porque eles não conseguem ler um texto mais complexo em nível superior e fazer uma reflexão crítica. Não. Então, o que nós observamos no Brasil é que basta ter uma emissora de televisão, mesmo sendo um grande ignorante, que você consegue fazer a cabeça das pessoas. O nosso propósito é justamente retirá-los desse grupo, certo? É importante que vocês saiam desse grupo, que vocês reflitam e não se impressionem com o curso superior. O curso superior não é nada. Hoje o curso superior não é nada. Não é nada. Existem aquelas pessoas que ainda pensam, eu vou ter meu curso superior e isso vai me dar um destaque. Desculpa, não vai. Você pode até ter facilidades a chegar no emprego. É verdade. Mas quando você é observado por outras pessoas que estudaram, você pode até não ficar sabendo, Quando eu falo você, não são vocês, Mas às vezes algumas pessoas levam, as pessoas que mais estudam, levam o seu conceito como um tolo, um tosco, um bobo, sabe? Muita gente não entende, mas a vocês aí do nível superior, eu peço que leiam o livro, E esses livros, e principalmente o nosso
nosso livro principal, Dialética do Esclarecimento, vocês percebam que as coisas são um pouquinho mais complexas do que aquilo que a gente ouve nos noticiários, certo? Para que, né, vocês leiam e desenvolvam o senso crítico, que vocês percebam que vocês não são tangidos igual a gado. Gado, esse é o termo, que é levado diuturnamente ao abatedouro entre aspas, porque não se mata ninguém nesse sentido. Até tem muita gente morrendo, né, por ser gado, né? E gente que é levada ao abatedouro e morre indo. Impressionante isso, impressionante isso. Então, eu peço a vocês que estudem, sabe? Estudem. Eu gosto de contar uma passagem, os meus ex-alunos, todos que assistiram às aulas, conhecem essa passagem. Em torno de 15 anos, eu fiz um trabalho numa montadora na cidade de Santo André. Mas não fiz o trabalho para a montadora, eu fiz para a empresa de logística que atuava dentro dessa montadora. Eu atuei com várias empresas grandes de logística, ok, gente? Tinha lá uma turma com uns 30 alunos e eram 5 dias de aula. Fui eu que desenvolvi o trabalho, sendo 3 aulas por dia. Nós fazíamos as aulas de 7 às 10 da manhã. Depois essas pessoas seguiam para o seu trabalho, elas eram dispensadas aí nesse horário e depois seguiam para o seu trabalho, e eu mudava, né? Virava o disco e deixava de ser instrutor de treinamento para ser consultor, como eu já falei a vocês. Eu atuei como consultor por muitos anos. Mas voltando, né, no primeiro dia de aula, após a primeira hora e meia, quase 2 de trabalho, eu fiz o intervalo para o coffee break e veio hoje para mim um jovem, né, mas naquela época mais velho que eu, um senhor, e me falou: interessante você falar sobre filosofia, sobre Aristóteles, para um curso voltado a pessoas de logística. Bem, acostumado com o Brasil, né? Eu fiquei assustado, vou perder o meu trabalho, mas eu comecei, já vou perder o meu trabalho porque alguns aqui nesse país detestam filosofia, sociologia, antropologia, simplesmente porque não gostam de estudar. Simples assim. E fiquei com medo, né? E naquele momento tomamos um café, ele me serviu o café. Eu já estou muito acostumado, eu estava muito acostumado a esse gesto, né? Quando alguém oferece a você um café, porque lá vem bomba, né? Principalmente servido pela sua própria mão. E essa pessoa, depois que tomamos o café, ela me disse o seguinte: parabéns, rapaz, parabéns. O nosso CEO, se você fizer uma pergunta a ele de filosofia clássica, ele escolherá, além do português, e ele não é brasileiro, mais 5 línguas para te dar a mesma resposta. Bem, espero que vocês estejam entendendo o recado. O recado que ele me deu, que para mim foi um sossego, né? Falei, não vou perder o trabalho, mas que para muitos estudantes marca. Imagina, o CEO responder uma pergunta de filosofia clássica em 5 línguas diferentes, além da sua.
Ou seja, ele está aqui no Brasil, mas fala outra língua, mas além da sua língua, mais 5, inclusive português. O que ele quis dizer para mim? E agora eu quero dizer para os senhores. Meus queridos, eu já estudei bastante, eu sou técnico, passei pela área de arquitetura. Antes de chegar nessa área de humanas, né, fiz um percurso bastante eclético. Mas eu aprendi o seguinte, com esse recado. Para mandar, para acessarmos cargos maiores, nós precisamos conhecer o comportamento humano, a história da sociedade, a sociologia, a filosofia, não é? E são ferramentas importantíssimas. Dificilmente você vai ver hoje um CEO de uma grande empresa que não tenha um conhecimento, um bom conhecimento em psicologia, um bom conhecimento de filosofia, um bom conhecimento de sociologia. E por que isso acontece? Eu vou trazer para a área prática, para a prática, para o dia a dia. O CEO, uma das suas maiores características é a negociação, saber negociar. Se vocês pegarem os currículos dessas pessoas, dificilmente vocês vão ver pessoas patinando no início. Dificilmente. São pessoas que começam como todos nós começamos, porque o seu primeiro salário, o seu primeiro pagamento não é você quem negocia. Isso é posto para você. Para alguns, muito bons negociadores, até não. Conheço gente que não. Mas, olha, é um número muito pequeno. Mas, veja, essas pessoas, esses CEOs, a sua maior característica é chegar no segundo salário e eles próprios negociarem. Está bem? Mas para a gente negociar, nós precisamos entender muitas coisas antes desse momento. E eu diria a vocês que esse é um momento curto. Entre o momento que você se forma, aceita o primeiro salário e chega à segunda negociação, é um momento curto. O que eu quero dizer para os senhores? Que vocês precisam estudar agora. Não é depois. Não é depois. Porque depois a fila anda. A fila anda. Certo? Então vamos nos dedicar a esse momento, vamos estudar. Voltarei a falar no final desse bloco, porque o tempo vai passando, não quero estender muito. Voltarei a falar sobre esse assunto. Se não voltar agora, na próxima aula eu concluo, combinado? Mas vamos voltar aqui à nossa teoria. Ok, havíamos parado lá atrás, né? Aqui, ó, depois vocês emendam, eu vou mandar o esquema para vocês. Né? 3000 antes de Cristo, não é? Com os faraós, a modificação da política, o desenvolvimento tecnológico aí incipiente, mas crescendo, não é verdade? Nós vamos ter, como eu disse, a era antiga, a antiguidade, nós vamos ter aqui um momento em que o homem começa, né, a partir da ciência, da ferramenta, como eu falei a vocês, da matemática, dos inícios sobre a física, a astronomia, a própria linguagem, a contabilidade, ou a economia, porque na época essas coisas não eram separadas. O ser humano, as sociedades vão crescendo, vão se desenvolvendo. E a sociedade antiga mais famosa que temos é Roma, não é verdade? Nós somos descendentes culturalmente dos romanos e dos gregos, certo? Então, o tempo vai passando, mais ou menos, né, gente? 700 anos antes de Cristo nós vamos ter
o surgimento da moeda, que era uma forma para facilitar a troca, o comércio, certo? E nós vamos aqui ter, na própria Roma, chama a atenção de vocês, desculpa falar de costa, Roma, nós vamos ter os primeiros artesãos, comerciantes. Se vocês perceberem bem, a economia política romana, ela não começa com o mercado individual. O Estado de Roma cuidava da sua população, cuidando do próprio escambo. E o surgimento da moeda, do vale-troca, vai facilitar muito esse escambo. E veja, a moeda vai ser utilizada em Roma, mas não é uma criação romana, ok? Vejam bem, depois falamos sobre a moeda. Nós vamos ver em Roma artesãos comerciantes. Não sei se vocês viram aquele filme, O Gladiador, né? Em volta lá do Coliseu, igualzinho Maracanã, né? Aquele monte de ambulantes vendendo, lá estava o neto do imperador. Não sei se vocês viram esse filme, eu chamo a atenção que vocês vejam, porque aquele filme ali é um pouco da caricatura do Cômodo, né? do imperador Cômodo. Por isso que vem o termo comodidade, depois falamos sobre isso, se tivermos tempo. Então, nesse momento, esses artesãos buscavam o quê? Complementar sua renda, vendendo o excedente, aquilo que faziam para o próprio Estado, e tinham um excedente, começaram assim, e esse excedente era então vendido aos outros, para que houvesse aí uma complementação de suas rentabilidades. Veja, nós vamos seguir a era antiga dessa forma, ok? Desculpe aqui minha canetinha. E cerca ali de 1400, não é isso? 1400. Não, eu tô equivocado, desculpa. 480, desculpe aí. Mais ou menos 480 Dom Cristo, depois de Cristo, cai o Império Romano, queda de Roma. Queda de Roma. Mas nós vamos ter aí vários fenômenos científicos e tecnológicos que vão facilitar a sobrevivência humana. Ok? E observem, a tecnologia, então, como já falei antes, ela vem juntamente com a ciência, facilitando esse ser humano de até então. Construção de edifícios, construção de barcos, de embarcações, escrita, desenvolvimento da escrita, tudo isso vai somando aí nesse conjunto tecnológico, incipiente no ser, mas já um conjunto tecnológico. Esse conjunto, de acordo com o Rui Gama, ele vai se aprimorar, né, aí na Idade Média e depois, né, na Idade Moderna, nós vamos ter de fato uma tecnologia mais atual. Eu não quero, nesse momento, marcar ou frisar aí uma cronologia exata dessa tecnologia. Eu acho que o ponto não é esse. Eu preciso que vocês continuem nesse processo de entendimento, certo?
Vamos ver o seguinte, a queda de Roma, então nós vamos entrar aqui na Idade Média. Idade Média. Ok. Idade Média. E coisas que vão acontecer na Idade Média. Eu mostrei para vocês o moinho. Na Idade Média, nós temos o desenvolvimento de diversas, chamamos assim, de máquinas que facilitarão o trabalho. Mas na Idade Média vai acontecer algo bastante marcante para o desenvolvimento econômico. Alguns não veem isso como desenvolvimento, mas para o modus operandi da economia global. E global, entre aspas, ok? Pensem que nós estamos lidando aí com a Europa, parte da Ásia e nada de América por enquanto. América nós vamos falar lá na Idade Moderna. Mas vamos pensar o seguinte. Nós tínhamos os artesãos comerciantes lá na Antiguidade. Na Idade Média, esses artesãos continuam a trabalhar? Claro. É nesse momento que nós vamos ter, então, o desenvolvimento comercial. Esse desenvolvimento comercial que vai aí lá pelo ano de 1450, 1460, depois da queda de Constantinopla, nós vamos falar nisso, que vai propiciar as grandes navegações e o início da Era Moderna. Novas ciências, as universidades, nós já vamos falar aqui, tá certo? Vamos lá. Veja, a Idade Média não é a Idade das Trevas como pregam por aí, certo? Vamos pensar assim, os artesãos. Imaginem o seguinte, o artesão, ele, pense lá no sapateiro, no coureiro, né? Naquela pessoa que trabalha sozinha. E ele, o artesão, vejam aqui, ó, o artesão. Vou chamar esse artesão de mestre porque ele domina a sua profissão. Pense o seguinte, ele faz calçados e faz escambo. Lá na Idade Média isso já, tá? Já saímos aqui na Antiguidade. E faz escambo. Ele faz lá o seu trabalho e nota que depois de um mês de trabalho, ele faz 50 pares de calçado. Pode ser qualquer outra coisa, gente. 50 pares de calçado em um mês. Então, esse artesão, ele percebe que no crescimento aí, em algumas cidades houve crescimento, depois queda com pestes e outras coisas, mas ele percebe que os seus 50 pares são insuficientes para a demanda. Apesar de todos os males da Idade Média, a população cresceu, viu? Então, 50 pares. E ele observa que se aumentasse a produção, ele venderia. Ora, então tá bom, o mestre. Quem vocês acham que ele ia chamar para trabalhar junto com ele? Né? Desculpe aí, eu não coloquei no modo avião, tocou meu telefone. Ele chamaria, ou vai chamar o mestre, ele vai chamar o mestre vai chamar o quê? Né? O seu filho é uma pirâmide, né? O mestre vai passar a ensinar a sua profissão
a um aprendiz que é o seu próprio filho. Isso se repete até hoje em pequenos negócios. Não é? Quanto mais para o interior ou nas regiões agrícolas, nós vamos ver que mestres, que pais ensinam, pais, mães, né, ensinam sua profissão aos filhos que são, nessa hora, os aprendizes. Após algum tempo, não vou colocar aqui exatamente, porque isso depende de profissão, mas, por exemplo, no setor de couro, calçadista, depois de 1 ano trabalhando, esse aprendiz já vai conseguir ajudar o mestre nas operações menos nobres ou menos técnicas a aumentar a sua produção. Por quê? Porque ele libera o tempo do mestre para produzir mais, certo? Então, se eu faço uma determinada atividade, ok? Vamos pensar lá no nosso bolo que eu falei. Se eu vou fazer um bolo e tenho alguém para me trazer a farinha, me trazer a água, já me trazer os ovos batidos, etc., o fermento, tudo medido, eu vou produzir mais, concordam comigo? Então o mestre, com a ajuda desse aprendiz, com a pouca ajuda desse aprendiz, ele vai aumentar a sua produção lá para os seus, por exemplo,